Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, eu espero que esteja tudo ótimo, né? E hoje eu vou falar um tema muito importante, que é um tema assim muito debatido, né? Entre os cristãos, é muito debatido entre os cristãos, porém a realidade é que o cristão ele não sabe nada sobre isso. E se ele sabe de alguma coisa a respeito sobre meditação e expansão da consciência, na maioria das vezes, cara, é algo mal interpretado, sabe, algo totalmente tirado fora de contexto. A meditação, a expansão da consciência, né, que não é só mais uma teoria, né, uma teoria, entendeu? Científica, não é como se fosse tipo uma coisa que não é provada, entendeu? É algo provado, algo que tem estudos que provam que a meditação, estudos científicos, né? Não é tipo um método, não é tipo como posso falar, uma teoria, um jeito de pensar, não. Tem estudos científicos que mostram que a meditação, que a expansão de consciência, cara, é real, é algo que realmente proporciona uma paz, proporciona literalmente tudo começa a se alinhar na sua vida, se reorganizar, começa a se equilibrar, né? E você encontra principalmente o alinhamento e o equilíbrio, cara. As coisas começam a ir naturalmente até você, né? E muita gente que é leigo no assunto não sabe que realmente é um bagulho que muda a sua vida, né? Eu tenho, por exemplo, eu já li 5 livros de psicologia, né? Vou até deixar aqui a foto. E cara, muitos eles falam sobre técnicas psicológicas. Também já li muito sobre também artigos, né? Não cheguei tipo assim ler a fundo artigos sobre psique humana, sobre essas questões, mas eu li bastante. Não cheguei a ler a fundo, tipo estudar mesmo, tipo ser um especialista na área, né? Mas tipo, eu sei de algumas coisas, né? Vou ser sincero. E tipo assim, a verdade é que a gente tá em um processo de aprendizado e a gente tipo querendo nos limitar, né? Muitas vezes por uma crença, por achar que é do demônio, achar que é algo assim, né? Achar que é algo assim, sinceramente, né, cara? É literalmente algo que você tá se proibindo, né? Se policiando por causa de um medo, uma crença limitante empregada muitas vezes pela igreja, né? Muitas vezes até pelos pais, né? De uma interpretação exagerada e uma interpretação muitas vezes inadequada de um tema que muitas vezes a própria igreja não estuda a respeito do que é meditação, os efeitos, onde que tipo assim, a meditação ela tá associada aos estudos. Então muitas vezes a pessoa ela só é leiga, né? Ela fala qualquer coisa, né? Não, Deus resolve tudo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, qualquer coisa que você quiser é só pedir para Deus. E eu não vou mentir, Deus, né, a criatura que a gente não conhece, porque a gente acha que conhece quem é Deus, mas irmão, você nunca tocou em Deus, você nunca viu Deus. E sinceramente, né, muitas vezes o que você acha que está sentindo que é Deus, você nunca sentiu Deus, porque Deus ele expande sua consciência, não limita. Deus ele não vai lá e fala, fique com raiva do seu irmão, ataque seu irmão, e o que é muitas vezes pregado nas igrejas. Então você nunca conheceu Deus, né? Você nunca conheceu Deus, você não conhece Deus, Deus pode até conhecer a gente, mas a gente conhecer Deus é muito difícil. A gente pode até achar que está tendo um relacionamento com Deus, e de fato a gente pede, ora, agradece, porém você conhecer Deus é algo impossível, porque desse Deus é infinito e nós somos finitos. Como a gente conhece algo infinito? É uma coisa que é contraditória, né? É um erro de lógica. Você não conhece Deus totalmente. Você pode ter uma imaginação, você pode ter uma ideia de quem é Deus, aquele cara barbudo ou aquele ator de Jesus com cara de bonzinho nos filmes de Hollywood. Toda a interpretação que a gente tem de Deus vem do livro, vem de desenhos, vem de filmes, mas você nunca viu a aparência de Deus, você nunca viu a aparência de Jesus, né? Tudo é a artilharia, nem sei como se fala direito essa palavra, rapidão, eu vou me concentrar aqui para falar,
Me lembrei de uma palavra melhor. Toda referência que a gente conhece sobre Jesus, a imagem de Deus, quem é Deus, é tudo feito por IA. Essas imagens, geradas aí por IA de como seria Jesus, né? Até a referência de Jesus, né, que a gente tem, a referência disso que a gente tem é de filme, então a gente não conhece, a gente nunca tocou nele, entende? Então acontece que muitas vezes a gente se acha superiores que as pessoas que muitas vezes estão levando um caminho não tão legal ou não acreditam na nossa mesma crença e fala: meu Deus do céu, essa pessoa ela não conhece Deus, meu Deus do céu, como ela vive assim? Sendo que a gente acha que é o conhecedor de Deus, sendo que a gente não conhece ele, né? E tipo assim, a gente não conhece Deus, a gente nunca chegou a tocar em Deus, a ver a onipotência, a onisciência, a majestade de Deus. Deus ele opera o que ele quiser, ele faz o que ele quiser, e tudo para Deus não é fácil nem difícil. Ele tipo, não existe coisa difícil e fácil para Deus, simplesmente ele é onisciente, onipresente e onipotente. Essas coisas para caracterizar Deus, a medida humana, né, não se inclui, né, a Deus. Então, tipo assim, as pessoas que elas estão ali, tipo, elas têm por exemplo, as pessoas muitas vezes são muito leigas em dizer: ai não, mano, eu conheço Deus. Sendo que, mano, Deus ele é onisciente, ele tipo assim, a gente tem, enfim, eu acabei indo para outro assunto aqui, né? Mas o que eu quero trazer é a questão de a interpretação equivocada das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas elas estão só seguindo o líder, né, ali de igreja, e muitas vezes, cara, você não tá ali realmente seguindo por você. Muitas vezes o que você tá sentindo, o que você quer, suas coisas, né? Então, tipo assim, é muito difícil. Mas, por exemplo, eu comecei a ter o ato de fazer mais coisas que eu quero, não que as pessoas querem. E eu deixei de acreditar em algumas coisas, né, que eu acreditava, né? Porém, eu acho que existe uma expansão de consciência. Na real, pode existir uma expansão de consciência ali, né? Na real, existe, né? Existe, mas cada um experimenta de uma forma. Mas, por exemplo, eu fui tomar banho, eu botei aqui uma música de meditar, eram quase 20 minutos, era 17 minutos por aí. E aí, cara, eu fui botando água quente, aí de boa. Aí eu botei água morna, aí eu falei: caramba, tá frio. Aí eu comecei a entrar em um transe, eu comecei a me concentrar, eu comecei a ter memórias ruins, só de estar com a música de meditação e tá ali, tipo, com uma água meio morna, eu já comecei a lembrar de coisas ruins, coisas que não foram mais resolvidas. E quando eu botei água fria, eu literalmente entrei em um transe, assim, que eu comecei a, tipo, cara, eu comecei a expandir a mente, muitas coisas, eu senti e realmente expandiu a mente, começou a se alinhar muita coisa na minha vida. E muitas vezes é estranho você falar, porque muitas vezes, normalmente a gente fala coisa que a gente, tipo, muitas vezes não quer acreditar, né? Muitas vezes a gente não acredita. Essa é a verdade, a gente fala coisa que muitas vezes não acredita só por falar ou só porque ouviu, porque qualquer coisa é só mudar, mas realmente aconteceu. E tipo assim, e foi algo muito marcante, né? Essa expansão de consciência eu acho que foi uma vibração, né, muito alta, né? E é muito legal você ter essas experiências, né? Porque muitas vezes você, tipo, não tem essa experiência por medo ou por julgamento ou até por, sabe, por falta de informação, de informação, né? Então, tipo assim, eu vou colocar aqui duas músicas que você pode ouvir para meditar ou até para dormir, né? Tem músicas de meditação que, tipo assim, são melhores que muito remédio aí, né? Entendeu? Músicas que realmente fazem muito efeito, que são terapêuticas, né? E tipo assim, o que eu tô falando é apenas experimente, né? Todos esses vídeos aqui que eu tô falando é pra você pensar, é pra você, tipo, não ter um modelo já estabelecido do que você tem que fazer. Cada um vai descobrir o seu caminho, entendeu? Não significa que vai ser ruim ou melhor, mas significa que vai ser o caminho.
Mas enfim, valeu, guys, e é isso aí.